Eu sempre falo aqui nos nossos vídeos que o processo de vendas tem uma lógica por trás, que a venda ela não acontece por um acaso, que você não fecha um contrato, que o cliente decide te contratar por um acaso. Existe uma lógica por trás. E quando eu descobri que essa ferramenta trazia para mim a clareza dessa lógica que eu falo para vocês. Então fique comigo até o final, que eu tenho certeza que após conhecer essa ferramenta, você verá as vendas de outra maneira. Meu nome é Elis Cristina, eu sou advogada e fundadora da Acelera DV. E hoje nós vamos falar da ferramenta Canvas Funil de Vendas. Eu vou compartilhar a minha tela para que você possa visualizar a ferramenta e como eu vou utilizá-la, pois assim você poderá também fazer uso dela após acabar de assistir o vídeo. Vamos comigo? Essa é a ferramenta Canvas Funil de Vendas. Você consegue achar esse documento facilmente na internet e aqui eu vou te explicar como utilizá-la. Primeira questão que eu quero falar com você é que tem um vídeo nesse canal chamado Funil de Vendas que é interessante você assisti-lo, porque lá nesse vídeo eu trago conceitos do funil de vendas e aí você vai conseguir fazer um paralelo bem interessante com esse vídeo aqui. Mas vamos lá para a aplicação dessa ferramenta. Então, ela é uma ferramenta muito autoexplicativa, mas é interessante quando a gente vê alguém colocando em prática porque faz toda a diferença. Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Então, o primeiro passo que você vai fazer aqui é colocar o nome do seu escritório, o funil e a data. Então eu coloquei ali X Advogados, que é um escritório. É um funil de quê? É um funil de vendas e a data 31/8/2023, uma data fictícia. O segundo passo é você definir a meta. Então qual que é a meta que você tem no próximo mês? Vamos dizer que a gente está finalizando o mês de agosto, você vai definir as metas para o mês de setembro. Então eu coloquei aqui, olha, para o mês de setembro eu quero faturar 60 mil de novos contratos. Ok, essa é o valor da meta principal. E qual que é o ticket médio do produto ou do serviço que eu vou apresentar para potenciais clientes? Eu estou colocando aqui que um serviço que eu vou trabalhar de forma ativa, o valor dele é R$6.000. Então, para eu atingir a meta de R$60.000 que eu tenho por mês, quantos serviços a R$6.000 eu terei que vender? Então aqui eu vou começar a definir as metas de contrato, as metas de propostas, reuniões, oportunidades. Então o que acontece? Olha, eu defini que eu tenho uma meta global do mês que é fechar 60 contratos. Eu defini que eu vou trabalhar o produto X ou Y, eu vou definir qual que é o serviço. Vai ser recuperação tributária, vai ser planejamento societário. E dependendo desse serviço, ele tem um ticket médio, ou seja, um valor que eu vou cobrar para prestar esse serviço. No caso aqui, eu estou utilizando dados fictícios de 60 mil e 6 mil. 60 mil a meta, 6 mil o ticket. Depois eu vou para o segundo passo, que é definir as etapas que eu terei que percorrer para eu chegar à minha meta. Então, quais são as etapas? Aqui eu também vou fazer recomendação para que você veja o vídeo sobre pipeline de vendas, porque lá eu falo muito das etapas. Aqui eu vou trazer algumas também como sugestão, que é contrato, propostas, reuniões e oportunidades. Ou seja, eu preciso gerar determinadas oportunidades, que essas oportunidades irão me gerar reuniões. Dessas reuniões eu conseguirei apresentar propostas e dessas propostas eu irei fechar contratos. Então essas são as etapas que eu irei percorrer. Aí depois eu passo para a terceira etapa, que é a definição das taxas de conversão. E aqui, gente, é interessante o seguinte: você, nesse primeiro momento, se no seu escritório não é comum fazer uma gestão do processo de vendas, você não sabe qual é a sua taxa de conversão. Por isso que você precisa colocar em prática o que nós ensinamos para que você possa medir as ações que você está colocando em prática e aí sim você ter clareza de quais são as suas taxas de conversão. Então, o que acontece? Cada etapa tem uma taxa de conversão. E aí, uma dica que se faz é, de baixo para cima você divide. Né? Então vamos dizer assim, do número de contratos que você tem e do número de propostas que você gerou, você divide o número de contratos pelo número de propostas, tá? Mas aqui, volto a dizer, você não tem ainda, provavelmente, a sua taxa de conversão, porque você ainda não mede as ações que você faz na sua atividade comercial. E aqui, olha que interessante, a ferramenta já nos mostra como que é importante nós medirmos as nossas atividades, como que é importante nós registrarmos em um CRM as ações
e a periodicidade dessas ações que nós praticamos para que depois nós possamos medir. Aqui eu vou trazer taxas fictícias, né? E é importante, quando você vai definir, as perguntas que você deve fazer é: a cada oportunidade que eu tenho, quantas reuniões eu marco? A cada certa quantidade de reuniões que eu faço, quantas propostas eu apresento? E a cada quantidade de propostas que eu apresento, quantos contratos que eu fecho? É esse raciocínio que você tem que ter quando você está pensando em taxas de conversão. Existe uma metodologia como que você calcula a taxa de conversão. Eu vou gravar um outro vídeo sobre essa metodologia. Aqui eu só estou querendo te mostrar a ferramenta Canvas Funil de Vendas. Então, eu vou trazer taxas fictícias. Aqui eu estou colocando que a minha taxa de conversão para proposta e contratos é 40%, de reuniões para proposta é 60% e de oportunidades para reuniões é 30%, tá? Isso é fictício, ok? Então, eu já cheguei à conclusão que se eu quero a meta de 60 mil reais de contrato, vendendo a 6 mil reais cada contrato, eu preciso fechar quantos contratos? 10 contratos. Porque dividir 60 por 6 dará 10 contratos, tá bom? Então, eu já tenho clareza que eu preciso fechar 10 contratos. Ok, olha que interessante. Entendeu por que eu falo da lógica? Eu tenho clareza da meta que eu quero e eu tenho clareza qual serviço que eu vou apresentar e qual o valor desse serviço. Com isso, eu também consegui ter clareza de quantos contratos que eu preciso fechar. Agora, aplicando a ferramenta, eu consigo saber quantas oportunidades que eu vou precisar gerar para gerar esses 10 contratos. Considerando que a minha taxa de conversão de reuniões para proposta é 60%, quantas reuniões que eu preciso fazer? 42. Então, quer dizer, de 42 reuniões, eu vou apresentar 25 propostas. Agora, partindo do pressuposto que a minha taxa de conversão de oportunidades para reuniões é 30%, eu preciso gerar 140 oportunidades para que eu gere 42 reuniões e assim eu apresente 25 propostas e feche 10 contratos. Lembrando mais uma vez, todas essas taxas são fictícias, pode ser que você consiga um número maior e você tenha que gerar menos oportunidades no mês para gerar 10 contratos. Agora você percebeu a lógica por trás? Aí às vezes você pensa assim, eu tô fechando pouco contrato, mas quantas oportunidades de negócios você está gerando por mês? Essa é uma pergunta muito importante para você se fazer. Porque se eu gero pouca oportunidade, consequentemente eu vou gerar pouco contrato. Lembra da analogia do funil, que é o que nós estamos apresentando aqui. O funil ele tem uma boca larga e o fim dele é estreito, ou seja, entra-se muitas oportunidades, ao longo do caminho vai se fazendo a seleção e ao final chegam ali poucos contratos. Isso é natural, a gente não precisa ficar preocupado ou estressado com isso. Isso é natural do processo de vendas. Eu preciso ter essa clareza para que eu possa me preparar. Então aí eu trouxe aqui que a minha taxa de conversão de geração de oportunidades para contrato, ou seja, é a minha taxa de conversão global de geração de oportunidades para contratos é de 7%. Gente, é uma taxa muito ruim. Normalmente o mercado, a taxa de conversão de oportunidades para contrato é 20, 25%, ou seja, 7% está muito ruim. Eu preciso mexer no meu processo de vendas para eu entender como que eu melhoro a atuação em cada etapa para que eu possa também aprimorar, melhorar a minha taxa de conversão. Essa ferramenta também serve para isso, para a gente ter uma análise crítica de o que nós estamos fazendo em cada etapa, o que nós podemos melhorar também a nossa taxa de conversão. Mas eu não vou entrar nisso aqui porque eu estou ainda no básico da ferramenta. Aí o que acontece? Eu estou mostrando aqui agora para vocês o seguinte, o que vai fazer eu gerar essas oportunidades? São as estratégias de prospecção. Tá bom? Então você coloca, então é a base de clientes, ou seja, eu vou prospectar dentro do próprio cliente, fazer um cross-sell, upsell, vai ser indicação de forma intencional, eu vou pedir indicação dos meus clientes, eu vou realizar um evento, eu vou prospectar no LinkedIn, vai ser parcerias, ou seja, aqui para alimentação desse funil, para geração de oportunidades, eu preciso colocar em prática as estratégias de prospecção, que são diversas. Nos meus cursos eu ensino, são mais de 13 estratégias de prospecção. Aqui eu trouxe algumas para você ter clareza que para você encher a sua boca de funil, para você gerar oportunidades, você tem que colocar em prática estratégias de prospecção. Então, com esse vídeo, eu queria que você tivesse a noção geral de como funciona o funil de vendas, como que você vai calcular ali as taxas, as etapas, as estratégias, ou seja, você teve uma noção geral. É interessante que você veja o vídeo funil de vendas, o vídeo pipeline de vendas, porque isso vai trazer ainda mais repertório
e aí você consiga utilizar isso no seu dia a dia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente, curta, compartilhe, deixe aqui suas sugestões e eu te espero em nosso próximo vídeo.